Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A tradução do saltério grego, alguém já tinha ouvido falar? Esse aí não é um assunto muito debatido, não. Na verdade, eu sei bem pouco sobre isso, então a gente vai desenvolver um estudo para entender o que é isso. Então, assim, basicamente, Joseph Smith fez um trabalho de tradução de pelo menos 5 trabalhos ali. A gente, como membro da igreja, conhece 3 deles, talvez. Outros 2 não são tão conhecidos. Primeiro, o livro de Mórmon. Segundo é o livro de Abraão, que depois foi passado para a Pérola de Grande Valor. E também os trechos selecionados da Bíblia, a tradução de Joseph Smith. A gente tem episódios sobre esses 3 assuntos abordados aí, então quem quiser dar uma conferidinha, volta lá alguns episódios você vai achar. Livro de Mórmon, livro de Abraão e a Bíblia de Joseph Smith. Agora a gente também abordou uma outra tradução que foi as placas de Kinderhook, mas como membro da igreja eu nunca tinha ouvido falar disso. Então os outros 3, sim, ok, todo membro sabe, né? Livro de Mórmon, livro de Abraão, Bíblia. Placas de Kinderhook, não sabem muito não ouvem falar, eu não tinha ouvido falar. Então a gente já tratou sobre as placas de Kinderhook aqui, tem um episódio ali. Mas a 5ª tradução a gente ainda não comentou, que é o saltério grego, ou psalter. Obviamente a tradução mais notável é o livro de Mórmon, mas infelizmente o anjo levou as placas de ouro embora e a gente não tem como comprovar essa tradução, não tem como ver se está certo ou não. A gente acredita no livro de Mórmon através de oração e fé. Agora não é o caso dos outros documentos, pois é. Os outros documentos a gente ainda pode dar uma comprovadinha. O livro de Abraão ficou por muito tempo sem a gente poder confirmar isso daí, porque não tinha o papiro original, mas nos anos 60 foi encontrado os papiros ali, a gente pode dar uma comprovada se Joseph realmente conseguiu traduzir de forma assertiva o que estava escrito ali. A mesma coisa com as placas de Kinderhook, tem ali as imagens das placas de o que estava escrito nelas, e a gente tem o que Joseph deduziu sobre o que elas continham. A Bíblia Sagrada a gente também pode fazer uma avaliação baseado nos papiros antigos que a gente tem da Bíblia e o que Joseph traduziu, para ver se está correto. Agora, a Bíblia é uma questão à parte, pelo menos para mim. Joseph não alegou que ele estava traduzindo palavras, ele estava restaurando o que aconteceu anteriormente. Então, basicamente, ele alega que aqueles papiros que a gente tem sobre a Bíblia, que foi traduzido para hoje, já nos papiros estava escrito errado. Estava representado errado o que tinha acontecido. Mas o que a gente pode fazer, então, é levantar uma avaliação de contradições. É o que Joseph falou ali na Bíblia, que pode entrar em contradição com outros ensinamentos, para ver se o que ele estava falando ali realmente foi uma inspiração divina. Agora, o saltério grego. Vamos entender essa história aí. Tinha um professor chamado Caswell, professor lá do Kemper College, perto de St. Louis. Ele era um clérigo episcopal de renome, cara, ainda importante. E também ele estava prestes a sair dos Estados Unidos para ir para a Inglaterra. E em sua posse ele tinha um saltério grego bem antigo. Tá, pera. Mas o que é um saltério, Ozzy? Bom, eu tô entendendo que deve ser algum documento antigo que Joseph teve acesso para traduzir, né? Quando eu dou um Google ali para saltério, ele já cai para mim uma harpinha. É tipo uma harpinha de colo. Mas dando um chat a gente descobre que não é só a harpinha. Pode ser a harpa, é um saltério, mas também é um termo para uma coleção de salmos. Salmos, eles são escritas de prática religiosa, de adoração, por exemplo, como hinos, né, poemas, canções, então está relacionado com a música. Tá, então eu vou considerar que isso daí é como se fosse os salmos da Bíblia, só que é grego. Será que são os salmos da Bíblia em grego? Vamos dar uma olhada. Então, esse saltério grego estava em posse aí do professor, e na verdade estava em posse da família dele aí, por centenas de anos. Então isso aí despertava a curiosidade do pessoal ali, né, por ser um livro bem antigo. Mas beleza, então o professor chegou na Inglaterra e ele publicou um trabalho, né, intitulado 3 Dias em Nauvoo.
Na verdade, o professor tinha ido ali, essa jornada em Nauvoo, para aprender, dar uma estudadinha sobre o povo mórmon e também estava interessado em conhecer o próprio profeta da igreja. Esse livrinho está disponível online, então se você der uma pesquisadinha, Henry Caswell viveu de 1810 até 1870 e o livro se intitula The City of the Mormons, 3 Days at Nauvoo, de 1842, publicado em Londres. Tem 87 páginas, se você quiser dar uma conferidinha, tá no olivercowdery.com/smithhome/1840s/1842cas1. Mas dando um Google aí no nome do livro, você consegue achar fácil o PDF para baixar. Mas vamos dar uma selecionada em alguns trechos do livro, já traduzido. Então, uma parte ali fala assim: a fim de testar a capacidade do profeta, eu providenciei um antigo manuscrito grego do Saltério, escrito em pergaminho e provavelmente com cerca de 600 anos. Na manhã seguinte, eu levei o meu manuscrito grego do Saltério e fui até a balsa para comprar uma passagem. Notando uma loja com uma aparência respeitável, entrei e comecei a conversar com o lojista. Eu mencionei que havia sido informado que o Sr. Smith possuía algumas capacidades notáveis em relação ao egípcio e que as desejava ver. Então o professor Henry Caswell estava falando ali com o lojista, eu ouvi falar que o Joseph traduz e estou interessado em dar uma olhadinha aí nesse método de tradução dele. Eu acrescentei que se o Sr. Smith pudesse ser induzido a me mostrar seus tesouros, eu mostraria-lhe em troca um livro maravilhoso que estava recentemente em minha posse. O lojista me informou que o Sr. Smith estava ausente, tendo ido para Carthage naquela manhã. Isso aqui era em 1842, então ele não estava preso ainda, tá? Mas que iria retornar por volta de 9 horas da noite. Ele prometeu que conseguiria o acesso às curiosidades para mim e implorou para ver o livro maravilhoso. Eu prontamente o retirei dos vários invólucros que o envolvia e, na presença do lojista e de muitos espectadores espantados, que o boato da chegada de um livro estranho havia se espalhado. Mostrei a sua capa de carvalho, carcomida por insetos, as folhas de pergaminho descolorido e seus caracteres misteriosos. O semblante de todos os presentes demonstrava surpresa, e após um longo silêncio, uma pessoa mais sábia do que seus companheiros declarou que sabia que aquela era uma revelação do Senhor e que provavelmente era um dos livros perdidos da Bíblia, providencialmente recuperado. Olhando para mim com um ar condescendente, ele me garantiu que eu havia trazido o livro ao lugar certo para obter uma interpretação, pois ninguém na Terra, além do profeta do Senhor, poderia explicá-lo ou determinar sua idade e valor real. Eu respondi, eu estou indo para a Inglaterra na próxima semana e, sem dúvida, eu acharei algum estudioso de alguma universidade que poderá explicá-lo a mim. O homem respondeu sorrindo que o Senhor escolheu as coisas frágeis do mundo para confundir os poderosos, que o Senhor havia feito a tola sabedoria deste mundo e que eu deveria agradecer a providência divina por ter me trazido a Nauvoo, onde as coisas ocultas das trevas poderiam ser reveladas pelo poder divino. Ocultas das trevas, eu acho que ele não está falando sobre coisa do capiroto, não. Está falando, né, só sobre coisas ocultas que não são reveladas, né? Então, pelo poder de revelação, né, foi providenciado pelo Senhor que aquele homem estivesse ali com aquele documento, porque o único cara na Terra que poderia traduzir aquilo era Joseph. Vamos continuar ali. Todos expressaram com grande ansiedade que eu deveria permanecer na cidade até o retorno do profeta. Finalmente cedi aos seus pedidos e prometi que, na manhã seguinte, mostraria o livro ao profeta. O lojista começou a cumprir a sua promessa de me mostrar as curiosidades. Ele me abriu caminho em uma sala atrás da sua loja e na porta havia uma inscrição com o seguinte teor: Gabinete de Joseph Smith, presidente da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não tinha Jesus Cristo no nome antes? Ou será que foi só um erro de escrita? Fez-me entrar, juntamente com vários mormons, nesse Sanctum Sanctorum. Trancou a porta e dirigiu-se ao que parecia ser uma pequena cômoda. Dela, ele tirou algumas lâminas de vidro, emoldurando folhas de papiro, com inscrições egípcias e hieróglifos. Pessoal, vocês não sabem quantas vezes eu tenho que gravar hieróglifos para sair certo. Fala em voz alta hieróglifos para ver se sai de primeira. Muito bem. Então, ele mostrou ali pro professor aquelas folhas de papiro. Lembra, a gente fez já o estudo sobre a tradução do livro de Abraão, e realmente a gente viu que ela estava dentro de lâminas de vidro. Vamos continuar ali. Estes tinham sido encontrados com 4 múmias que o profeta tinha comprado a custo de 24 centenas de dólares. De alguma forma inexplicável, como o lojista me informou, o Sr. Smith havia descoberto que essas folhas continham os escritos de Abraão.
feitos com suas próprias mãos, ainda no Egito. Apontando para a figura de um homem deitado sobre a mesa, ele disse: este é o retrato de Abraão, prestes a ser sacrificado. Este homem de pé diante dele, empunhando uma faca desenhada, é um sacerdote idólatra dos egípcios. Abraão orou a Deus, que imediatamente soltou suas amarras, liberando-o. Passando para outra gaveta e apontando para uma representação hieróglifa, olha, já mudou, hieróglifica, um dos Mormons disse: o Sr. Smith informou-nos que essa foto é o emblema da redenção. O senhor vê essas 4 figuras aqui? Bem, estes são os 4 quartos da terra. E o senhor vê este grande cão olhando para 4 figuras? Esse é o velho diabo querendo devorar os 4 cantos da terra. Veja essas pessoas segurando o cão grande. Esse é Cristo, impedindo que o diabo devore os 4 cantos da terra. Veja aqui embaixo, essa figura próxima ao canto é Jacó. E essas são suas 2 esposas. Agora o senhor vê esses degraus? Quais? Eu respondi. Você quer dizer aquelas listras em todo o vestido de uma das esposas de Jacó? Sim, sim, disse ele. Essa é a escada de Jacó. Isso, eu disse. É curioso. Bom, os membros da igreja estavam ali fascinados com aquele professor, com o saltério grego que ele tinha. Eles estavam até achando que o professor tinha encontrado aquilo na própria colina onde surgiu o livro de Mormon. Então, o professor foi para a casa de Joseph Smith, foi acompanhado por um monte de Mormon curioso. Então vamos dar uma olhadinha ali o que o professor falou sobre quando ele encontrou Joseph. Ele me perguntou se eu tinha alguma ideia do seu significado. Eu respondi que acreditava que era um saltério grego, mas que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Não, disse ele, não é de todo grego, exceto talvez por algumas palavras. Esse livro é muito valioso. É um dicionário de hieróglifos egípcios. Apontando para as letras maiúsculas no início de cada verso, ele disse: essas figuras são hieróglifos egípcios. E estes que se seguem são a interpretação dos hieróglifos, escrita em egípcio reformado. Ah, olha só o egípcio reformado entrando em cena novamente. Esses caracteres são como as letras que foram gravadas nas placas de ouro. Os irmãos presentes ficaram muito surpresos com o poder do profeta em revelar coisas ocultas. Após os ânimos se acalmarem, o professor disse-lhes friamente que seu profeta era basicamente um impostor e que o livro diante deles era nada mais que um saltério grego. Joseph saiu sorrateiramente do local. Apesar de exposto, os Mormons continuaram a acreditar nele. Pois é, cara, não sei porque eu não tô surpreso. Olha só que engraçado. Então, assim, eu não sei se tem algum outro documento relatando. Será que tem o diário ou alguma informação que alguém relatou esse acontecido? Porque o que eu tô vendo? Eu não conheço esse cara, esse professor Henry Caswell. Não sei qual que era a intenção dele quando ele chegou em Nauvoo. Talvez se eu der uma lidinha ali no livro dele, eu vou entender o que ele estava querendo. Será que ele estava querendo desbancar? Será que ele era... Pra mim tá parecendo que ele era um católico que veio pra América desbancar o profeta Joseph Smith. Se essa era a intenção dele, eu acredito que pode ter a possibilidade dele ter aumentado a história, porque aqui uma coisa é evidente, ele sabia o que o escrito tinha e mentiu ali para Joseph dizendo, não sei o que é isso. Obviamente para incentivar que se Joseph era um impostor, ele ia se sentir mais confortável em inventar uma história, então depois ele podia ser desbancado. Sim, é uma estratégia, mas isso já me mostra o propósito que o professor estava ali. Então assim, eu não sei o quanto eu posso acreditar nos registros desse professor, mas conhecendo o histórico de Joseph, como a gente já estudou aqui, para mim é bem possível que isso possa sim ter acontecido. Vamos ir considerando por enquanto? Então, depois disso, o professor comentou esse incidente aí com o Willard Richards, ele era um dos apóstolos da igreja, e o Willard respondeu assim, olha, às vezes o Sr. Smith fala como um profeta, e às vezes como um homem simples. Se ele deu uma opinião errada a respeito do livro, ele falou como um simples homem. Ah, tá explicado. De volta àquela questão, né? Joseph já tinha falado o quê? Será que nessa época ele já tinha falado errado sobre a venda? Sim, a venda dos direitos autorais do livro de Mormon, né? Ele já tinha falado errado. Deu mais ou menos essa mesma desculpa. Teve aquele lance dele abençoar a plantação de milho, que deu errado. Bom, eu acho que é um fato. As placas de Kinderhook estão bem registradas, né? Estão em publicações da igreja, de que ele sim recebeu umas placas, sim fez algumas suposições sobre a sua tradução, e aí depois foi revelado que, aquilo ali era uma brincadeira. Agora a gente tem essa questão do saltério grego, que foi uma situação um pouco mais rápida, com menos tempo. Então o professor ele tinha que voltar para a Inglaterra, ele não tinha tempo de elaborar talvez uma armadilha mais robusta, onde Joseph se colocaria mais dentro dessa armadilha, ia ficar registrado que Joseph tentou traduzir aquilo. Não, né? Tipo, Joseph falou um negócio errado, parece que o cara ele já jogou a situação ali, Joseph deu uma disfarçadinha, vazou, deixou a situação. Então obviamente fica menos registro. O que a gente tem é o registro desse cara. Talvez, se ele não tivesse que voltar para a Inglaterra rápido, talvez ele tivesse dado mais tempo, a igreja ia ter publicado que Joseph tentou traduzir aquilo, e depois o cara ia chegar, né, falando a real.
Mas, de qualquer forma, vamos ver o que o professor respondeu ali pro Willard Richards, então. Se ele falou como um profeta ou como um simples homem, ele se comprometeu, porque o que ele tem dito não é verdade. Se ele falou como um profeta, ele é um falso profeta. Se ele falou como um mero homem, ele não pode ser confiável, pois ele falou de uma forma positiva e como um oráculo a respeito do que ele não sabia. Ah, palavras bonitas aqui. Joseph não chegou a falar, eu acho isso, será, talvez, eu quero dar uma olhada. Não, ele chegou falando com propriedade. A mesma propriedade que ele falou que ele traduziu o livro de Mormon e, né, as outras instruções da igreja. Pois é. Tá bom, então agora a gente já viu o que aconteceu, já entendemos qual que é essa história do saltério grego. Agora a questão que fica com a gente é se esse evento realmente aconteceu. Será que aconteceu? Porque tem pouca evidência, né? O que a gente tem de evidência é o que o próprio professor contou. O que a gente tem de prova contra esse evento? A prova basicamente é que só tem existente a versão desse professor. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é que, então, eu tô vendo aqui, ele era sim um reverendo e sim crítico da igreja, e estava procurando informações para refutar o mormonismo e seu fundador. Então, se essa era a motivação dele ter vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, a gente tem que levar em consideração que talvez, se ele não conseguiu achar informação necessária para desbancar o mormonismo, ele poderia talvez inventar uma. Agora, o que a gente pode levar em consideração a favor desse evento? A gente também pode ver pelo lado de que não é só porque ele é um crítico da igreja que ele vai levantar um falso testemunho, que ele vai inventar uma situação errada. Pode ser que simplesmente o cara veio para estudar, vamos dizer, um teólogo estudioso das religiões, desconfia que o mormonismo é uma farsa, mas pode ser que ele chegaria nos Estados Unidos, visitaria Nauvoo, conheceria o profeta, veria que, cara, não consigo achar nada de errado e voltaria, né, sem criticar. Pô, não achei nada de errado, não quer dizer que o mormonismo é certo, mas também, pô, né, não encontrei nada que incrimine os caras. A gente pode considerar, sim, que ele seria uma pessoa honesta. Outra coisa que a gente pode levar em consideração quando a gente avalia esse evento é que, cara, não é a primeira vez que a gente vê esse comportamento de Joseph. Qual comportamento? De chega, pega uma situação ali e rapidinho determina qual que é o valor, qual que é o conteúdo de documentos, por exemplo. Ele chegou, fez a mesma coisa com os documentos dos papiros das múmias. Fez a mesma coisa quando ele avaliou as placas de Kinderhook. A gente já não falou sobre o comportamento dele, que era aquele cara que chega e ele passa uma confiança, ele chega e ele fala com tanta propriedade que a pessoa vai acreditar. Bom, o próprio livro que o professor escreveu é uma evidência que a gente tem que levar em consideração, em avaliação. A gente tem uma representação artística desse evento que foi publicado ali em Nauvoo 3 dias depois que isso aconteceu. Então, pelo menos que isso aconteceu, de que o professor chegou lá e trouxe um saltério grego e conversou com o profeta, pelo menos isso a gente tem uma representação artística de que aconteceu. Então, o que aconteceu. É o que parece. Agora, o que foi discutido na reunião, se Joseph falou besteira, daí é o que a gente está lendo do livro desse professor. Bom, para tirar a dúvida, então, também, se essa questão aconteceu ou se nunca aconteceu, a gente tem as afirmações do Richards, né, o apóstolo da igreja, que conversou com esse professor, contestando o que aconteceu. Então, ele estava contestando ali, pô, né, tipo, não, se Joseph falou, né, talvez foi, né, palavra de homem, não de profeta. Então, se essa contestação existe, a gente sabe que aconteceu. Eu tô dando uma olhadinha aqui, tá dizendo que tem um jornal que conta a história publicamente no ano seguinte. Eu vou dar uma olhadinha se eu conseguir encontrar esse jornal antes de terminar o episódio. Uma outra coisa que também dá para levar em consideração, se esse encontro com o professor e Joseph nunca tivesse acontecido, provavelmente Joseph ia contestar isso. Falar, não, nunca conversei com esse cara, isso nunca aconteceu. A gente não viu uma contestação de Joseph sobre esse evento. Bom, Ozzy, uma conclusão que eu chego. Cara, eu não colocaria tudo o que esse professor falou como verdade. Eu acredito que sim, ele teria muita intenção de talvez embelezar um pouco, aumentar um pouco a história. Eu acho que eu levo em consideração tudo que eu já estudei sobre Joseph. Então, se não tivesse a história do livro de Mormon, vamos dizer, essa história de que o livro de Mormon é falso, se não tivesse a história das placas de Kinderhook, se não tivesse a história dos papiros, se não tá batendo com o que está escrito em Pérola de Grande Valor, se não tivesse nenhuma dessas situações, só chega essa história desse professor isolada, ia ter pouco fundamento, pouca documentação para eu acreditar nessa história. Mas se eu somo ela junto a tudo mais o que eu estudei sobre Joseph, eu levo ela bem em consideração. Então talvez essa história ela não é tão difundida porque ela é pouco documentada. Uma situação também que eu tô levando em consideração quando eu tô pensando sobre isso, cara, eu não sei se vocês já viram caractere grego, caractere hebraico e caractere egípcio. Cara, é meio evidente, mesmo pra quem não é estudioso de língua, vai saber o que é o que. Cara, é principalmente caractere egípcio. Cara, é muito diferente. Eu tô pensando assim, cara, como que Joseph ia ter a capacidade de falar pra um professor que uma coisa que não é caractere egípcio era egípcio. Então, vamos dizer, esse saltério era grego. Beleza, então tudo estava escrito em grego.
Pra Joseph ter a cara de pau de chegar pra um professor e falar assim, olha, esse caractere aqui é egípcio, eu não sei se ele ia arriscar tanto. Tem algumas pessoas que dizem que alguns dos caracteres gregos têm uma aparência um pouco similar a hieróglifos egípcios. Né? Isso pode até ser verdade, mas o fato é que, assim, se Joseph realmente tinha ali os papiros egípcios, tinha o egípcio reformado do livro de Mórmon, ele ia saber bem identificar o que seria um caractere real e o que não seria. Mesmo se a gente for considerar assim, tá, Joseph não estava falando sobre revelação, vamos tentar considerar que é aquilo que a gente já leu anteriormente. Ah, tem o homem de vez em quando está falando sobre revelação, de vez em quando ele está falando só como um homem normal. Se a gente for levar isso em consideração, que Joseph não falou sobre revelação, ainda assim a gente ia ter que levar em consideração que ele deveria estar muito familiarizado com os caracteres egípcios depois de tanta tradução. E que, poxa, cara, eu não acho que ele ia se confundir assim, não. Então, no resumo da ópera, eu acho assim, tem bastante diferença entre um incidente isolado, né, se isso aqui fosse só uma acusação isolada, é bem diferente de uma coisa que acontece como um padrão. É um padrão na vida de Joseph. Ele está sendo pego nessa questão da capacidade dele de traduzir os escritos antigos. Fora essas questões, eu lembrei outra, as 116 páginas. Também foi uma questão de incapacidade de tradução. Roubaram as páginas e falaram, traduz aí, traduz, porque eu quero ver se vai ficar igual. É mais uma situação pra gente pôr na lista. Tô dando uma olhadinha agora aqui no Investigações Sud. Eles comentam que a mãe de Joseph Smith mencionou num depoimento a capacidade dele de espontaneamente inventar uma história sobre os antigos habitantes das Américas. E tem uma história que ele contou do Zelf, o Lamanita branco. Parece que ele estava ali num acampamento de Sião em Missouri e ele contou essa história e ela parece assim, bem compatível com essa capacidade, esse padrão de Joseph de inventar história. A gente vai falar em um novo episódio aí sobre essa história do Zelf. Bom, só antes de finalizar o assunto, tô dando uma olhadinha aqui, consegui encontrar na Wikipédia. Eles também citam sobre esse jornal que registrou esse evento. Então eles falam que é o jornal Warsaw Message. Citou que sim, muitos membros da igreja estavam presentes durante esse evento. Que todo mundo ficou animado quando Joseph falou que aquilo ali poderia ser um dicionário de hieróglifos egípcios. E assim que todo mundo sossegou, o professor chegou e passou a real. Tem um site que publica esse jornal ali, que saiu essa questão do saltério grego, tá? No sydneyrigdon.com, parece que os caras escaneiam todos esses jornais antigos. O nome desse jornal é Warsaw Message, ou Warsaw Signal. 15 de novembro de 1843, volume 1, número 45 do Warsaw Message. Bom, vamos dar uma lidinha. Então esse Warsaw Signal, ou Warsaw Message, pelo que eu tô vendo aqui, era um jornal crítico da igreja. Então ele era local mesmo, de Nauvoo, Illinois, da época de Joseph, e ele criticava a igreja e seus seguidores e Joseph Smith, mas basicamente Joseph Smith. Então vamos dar uma olhadinha o que esse jornal disse. O nome dessa publicação é O Profeta Mórmon e o Saltério Grego. Então ele fala assim: ultimamente ouvimos a história de que, embora possa nos fazer lamentar a depravação da natureza humana, serve para mostrar, entre muitos fatos semelhantes, os baixos artifícios e truques astutos aos quais o profeta Mórmon recorre, a fim de impor a credulidade a seus seguidores. A história é assim, e pode ser fundamentada por testemunhas respeitáveis. Ah, olha só, ele tá falando de testemunhas respeitáveis ali do local que poderia confirmar essa história. Ah, será que eram as pessoas que estavam na sala? Sei lá, quantas pessoas será que tinha? O professor representou no livro dele em uma gravura. Pela gravura, que eu tô dando uma olhadinha aqui, tem 9 pessoas, parece que tem uma criança junto e tal, né, o pessoal tá conversandinho, mas meio que corta a multidão ali, então não dá pra saber se tem mais pessoas, mas pelo menos 9 pessoas estavam ali, representadas na gravura do livro desse professor. Vamos continuar lá, na publicação do jornal. Algum tempo atrás, o professor Coswell, da Universidade de Kemper College, perto de St. Louis, um clérigo episcopal de reputação, estando prestes a deixar este país para a Inglaterra, fez uma visita a Joseph e aos santos, para que pudesse ser mais capaz de representar a falsidade do povo mórmon para o povo britânico. Acontece que esse professor tinha em sua posse um saltério grego de grande idade, antigo, que estava na família há centenas de anos. Este livro, como uma relíquia da antiguidade, era uma peça curiosa para qualquer um, inclusive os membros da igreja que o viram. Foi uma maravilha e um espanto. Supondo que sua origem fosse tão antiga quanto as múmias egípcias do profeta, e sem saber se o professor tinha escavado nas montanhas, as mesmas montanhas a oeste de Nova York, onde surgiu o sagrado Livro de Mórmon, eles o importunaram para permitir que o irmão Joseph tivesse a oportunidade de traduzi-lo. O professor concordou relutantemente com a proposta. Cara, agora eu tô numa questão aqui.
a ideia dele era vir e desbancar o profeta, então, teoricamente, a gente pode considerar que ele estava fazendo um teatrinho ali, de que, não sei se eu posso esperar o profeta, vamos ver. Será que foi isso? Bom, continuar. E acompanhado por vários irmãos ansiosos, dirigiu-se à residência do profeta. O notável livro foi entregue a ele. Joseph pegou, examinou as folhas velhas, desgastadas e folheou as páginas bolorentas. A expectativa agora estava na ponta dos pés. Os irmãos olharam um para os outros, para o livro, depois para o profeta. Foi uma cena muito interessante. E imediatamente o espírito de profecia começou a surgir dentro dele. Ele abriu a boca e falou, aquele poder maravilhoso que lhe permite ver através de uma pedra de moinho tão longe quanto podia ver Moisés e Elias no passado, já havia, num piscar de olhos, tornado aqueles caracteres rudes e grosseiros tão claros para ele quanto o nariz no rosto de alguém. Este livro, disse Joseph, declaro ser um dicionário de hieróglifos egípcios antigos. Os irmãos presentes ficaram grandemente surpresos com essa exibição do poder de seu profeta de revelar coisas ocultas. Depois que a exaltação dos membros diminuiu um pouco, o profeta disse-lhes friamente que seu profeta era um impostor vil e que o livro diante deles era apenas um simples saltério grego. Joseph saiu. Tal é a maneira pela qual este patife arrogante se impõe aos seus seguidores, e tal é a maneira pela qual sua desonestidade às vezes é exposta. No entanto, é estranho que as pessoas continuem a acreditar nele. O professor Caswell, desde a sua volta para a Inglaterra, publicou uma obra intitulada 3 Dias em Nauvoo, na qual esta rica cena é representada numa gravura. Então é isso aí, pessoal. Essa aí é a publicação que está no jornal Warsaw Signal, Warsaw Message. Novamente, aqui é uma publicação crítica, então a gente não conseguiu encontrar nada, né, a favor da igreja que pudesse dizer aí o que aconteceu nessa história toda. Mas uma coisa interessantíssima para mim nessa publicação é o que ele fala ali no começo. Essa história é assim e pode ser fundamentado por testemunhas respeitáveis. Então, se a gente levar em consideração que o jornal teve a audácia de falar que tinha testemunhas respeitáveis para confirmar essa situação, não acho que eles estavam blefando, não acho que eles não tinham ninguém, eles tinham. Então, isso é uma informação interessante para mim. E outra informação interessante é que Joseph nunca contestou essa publicação. Então, se foi publicado um livro contra o profeta lá na Inglaterra, inclusive acho que é por isso que foi publicado 1 ano depois essa publicação aqui no jornal, porque provavelmente eles ficaram sabendo disso, porque foi publicado esse livro lá na Inglaterra, saiu o bafafá e tal, e eles devem ter comentado ali no jornal. Mas a questão é, se eu fosse Joseph na época, veja ali, foi feito um livro falando mentira de mim, foi publicado no jornal aqui, de onde eu moro, falando essa história, e isso é mentira? Eu vou contestar. Agora a questão de Joseph nunca ter contestado essa história, e essa questão também das testemunhas respeitáveis, já me leva a acreditar um pouco mais nessa história, de que realmente aconteceu assim. E vocês, membronitas, qual que é a conclusão que vocês chegam sobre essa história? O professor estava mentindo? É metade mentira, metade verdade? Ou essa história do saltério grego aí realmente aconteceu? Deixa nos comentários aí pra mim, tô interessadíssimo em saber o que vocês pensam sobre essa história. E a gente vai ficando por aqui, e até a próxima!